Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Quantos estão alegres aí nessa manhã? Podermos estar aqui, né, louvando a Deus. É sempre uma alegria, seja de manhã, seja de tarde, seja na hora do almoço, seja aqui, seja na rua. Sempre que a igreja está junto, é sempre motivo de alegria, mãe. Então eu me alegro em estar com vocês e tamo junto aí, se for de manhã, se for de tarde, se for na hora do almoço, tamo junto. Vamos ver o que Deus prepara para nós. Eu queria começar aqui. Essa semana estava conversando com o Marquinhos, né? E não só ali com o Marquinhos, mas na nossa própria célula de jovens, assim, também tem sido um ambiente assim de muita riqueza, né? Onde os próprios jovens eles têm se despertado para comunicar com a gente aquilo que Deus está falando com eles, as experiências que eles estão tendo, o que Deus está comunicando. E assim, é uma bênção. A gente nem precisa mais falar nada, né, Marco? Deixa eles lá e. Meu, e essa semana a Isa compartilhou com a gente também. Foi uma bênção. Ela falou um pouquinho ali a questão do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. E ela deu um pouquinho de ênfase ali, não no filho que saiu, mas no filho que ficou em casa, porque na verdade, os dois filhos eles estavam perdidos. Os dois filhos eles não valorizavam ali a presença do pai. Não sabia reconhecer tudo aquilo que o pai estava fazendo, tanto o que foi quanto o que ficou. A diferença do que ficou é porque ele não teve coragem de pedir a herança e ir, né? O outro teve, mas o que ficou estava com o coração mal também. E isso somou assim com aquilo que Deus já vinha falando no meu coração, porque o que eu queria falar com vocês é exatamente isso, sobre a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus. O que esse teu relacionamento tem produzido na sua caminhada? O que nesse tempo todo que você tem de evangelho, esse tempo todo que você aceitou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, o que isso tem mudado na tua relação com Deus, na tua relação com a igreja, na tua relação com a sociedade? O quanto que isso tem, essa relação com Deus, ela tem marcado você? E eu queria aqui falar de dois fundamentos assim, que na nossa relação com Deus, irmãos, se esses dois fundamentos, na verdade, eles são assim fundamentos essenciais. Sem esses dois fundamentos, dificilmente você vai conseguir se relacionar com Deus, que é fé e amor. Não tem como a gente sustentar uma relação com Deus sem fé e sem amor. Não tem. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele recompensa quem o busca. Então, quem se relaciona com Deus precisa de fé, precisa crer que ele existe e precisa entrar na presença dele confiante. Precisa crer que ele está ali, que ele ouve, que ele fala, que ele dá caminho, que ele dá direção. E o texto termina dizendo assim, ó, e ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aquele que entra na presença dele com fé. Se você entra na presença de Deus com fé, fala, Deus, eu estou precisando te ouvir. E você tem fé que ele vai falar, sabe qual é a tua recompensa? Ele vai falar. Ele vai te dar a tua recompensa. Só que a fé, irmãos, diferente do que as pessoas pensam, a fé ela não é um otimismo. Ela não é, por exemplo, um pensamento positivo. Pensamento positivo é legal. A Bíblia até fala, nos ensina a pensar em coisas boas, em coisas que são louváveis, em coisas que são agradáveis, né? Se alguma coisa pensar, pensa naquilo que é do alto. Então, pensar coisas boas é bom, faz bem. Uma pessoa que pensa positivo, pô, é legal. Mas isso não é fé. Pensamento positivo não é fé. Fé, ela é um dom de Deus. Deus ele colocou uma medida de fé no coração do homem, todo homem, para que na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente consiga olhar para ele, olhar para o mundo, olhar para as coisas e perceber que ele existe. Não é possível que tudo isso aqui, cara,
É por causa de uma explosão. Não é possível. Não é possível que tá todo mundo aqui, nós somos a evolução do macaco. Não é possível. Alguma coisa tem que. Quando você olha para tudo isso, você fala, cara, não, tem alguma coisa aí que não bate. Não tenho como basear minha vida numa teoria, tem alguma coisa aí. E isso é algo que Deus plantou em nós. Para durante a nossa caminhada, a gente perceber, falar, pô, cara, Deus ele existe, cara. Deus ele existe. Deus, só Deus. Se não fosse Deus, isso aqui não aconteceria. Se não fosse Deus, isso aqui não ia ser assim. Então existe no homem uma medida de Deus. E Jesus ele reforça e ele fala assim, ó, a fé, ela é como um grão de mostarda, que mesmo sendo uma semente tão pequenininha, ela cresce e se desenvolve. Então Deus ele colocou em nós uma medida de fé para em algum momento a gente poder perceber que esse Deus é real, que ele é o criador, que ele é Senhor, para você se achegar a ele. E à medida que você se achega a ele, a nossa fé ela começa a ser desenvolvida. De que maneira? Romanos 10, 17 nos ensina que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então nós temos em nós uma medida que Deus colocou em nós. É um dom de Deus para que a gente possa perceber. E quando a gente começa a se relacionar com Ele, a gente começa a se relacionar com a palavra, a gente começa a ouvir o que Deus fez, começa a ver o que Deus fez, sua fé ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver. Então, por isso que a gente bate na tecla, né? Os irmãos precisam ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. É importante você ler a Bíblia. É importante você ver pregação, ouvir canções que falam do Senhor, que falam da palavra. Para quê? Para a tua fé poder crescer, para a tua fé poder se desenvolver. Porque vai chegar algum momento na tua caminhada que a situação ela vai pedir que você tenha fé, mas se você não lê, se você não ouviu, se você não tem conhecimento, cara, você naufraga. Na hora de você dar um passo a mais, cara, você não consegue. Na hora de fazer um propósito com Deus, você não consegue. Você não tem fé. Uma vez a gente estava acompanhando um casal, e um casal muito querido nosso, assim, que a gente ama muito. E aí o marido me mandou uma mensagem falando que a esposa não estava bem, que ela estava meio depressiva, que ele entendia que precisava levar ela num psicólogo e tal. Eu falei, cara, até aí tudo bem, mas acho que a gente pode ir por um caminho mais simples primeiro. Vamos orar, vamos orar. Vou tomar um café aí com vocês. Aí fui lá com a Polly, ouvimos, né? Ouvimos ali o marido, ouvimos ali a esposa, ela foi falando das dificuldades que ela estava tendo. Aí, cara, Deus me inspirou. Aí eu fiz uma pergunta, falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Ela não sabia dizer a última vez que ela tinha lido a Bíblia. Falei, qual foi a última vez que você parou voluntariamente para orar, para buscar a Deus? Ela falou, já tem tempo que eu não faço isso. Eu falei assim, então, antes da gente ir para um psicólogo, antes da gente procurar ir por esse caminho, vamos num caminho mais simples. Vai ler a Bíblia. Faz um propósito com Deus, começa a ler a Bíblia. Vocês são marido, levanta de manhã, vai os dois orar, vai buscar Deus. E aí, beleza, eles começaram a fazer isso. Cara, deu um mês, cara. Tava diferente já a situação deles. E aí, vai pro psicólogo, não sei se a gente vai precisar. Já tinha mudado a situação. Por quê? Porque a Bíblia ela nos enche de fé, irmãos. Ela nos enche de fé para caminhar. Se você não se relaciona com a Bíblia, você não tem fé para caminhar. Você precisa de fé, então você precisa ler a Bíblia, precisa ler, precisa ouvir o que está escrito, ouvir as mensagens, né? Hoje tem muita pregação no YouTube e é uma bênção, então vai ouvir, gasta tempo ouvindo canções do reino de Deus, né? Aí o pessoal briga muito, né? Se música do mundo pode, se não pode. Você precisa daquilo que edifica a tua fé. Eu prefiro ouvir canções do reino, porque eu sei que em algum momento eu vou precisar de fé para caminhar. Então, prefiro ouvir canções do reino. Prefiro ler livros que vão me ensinar sobre Deus.
Prefiro assistir coisas que vão me ensinar sobre Deus. Prefiro ler a Bíblia porque ela vai me ensinar sobre Deus. E na minha caminhada eu sei que eu vou precisar. Em algum momento, né? A gente vai passar por lutas, vai passar por dificuldades. E se você não desenvolve a sua fé, pode ser um momento perigoso. Então nós precisamos desenvolver a nossa fé. E a fé, ela também é uma coisa que ela precisa ser exercitada. Por exemplo, os irmãos que estão aqui, nós temos dom, né? Com a música, os irmãos que sei que tem gente aí também que tem dom com a música, e não só a música, outros dons que a gente tem. A gente precisa também exercitar. Não dá para vir só com o dom. Você precisa treinar sua mão, você precisa treinar sua voz, você precisa treinar seu instrumento, você precisa praticar, você precisa exercitar, para quê? Para você poder executar. E conforme mais você exercita, mais você consegue executar melhor. Isso com todos os dons. Quem tem dom de desenhar, né? Gosta de desenhar, nasceu com o dom de desenhar, tem que treinar, tem que praticar. Hoje eu escrevia muito bem, assim, de maneira manual, né? Aí esses dias eu fui escrever, mano. Eu falei, nossa, que letra feia, mano. Por quê? Porque a gente não escreve mais, né? É tudo no celular, mano. A gente parou de treinar ali, parou de praticar. Eu lembro que eu fui para uma escola, mano, que no começo ali, no ensino fundamental, mano, a professora ela não aceitava a letra feia, mano. Ela tinha que fazer lá a caligrafia, mano, e a letra tinha que ficar lá redondinha, mano. Era assim, pegava no pé. Aí fui praticando, aí eu escrevia bem. Mas esses dias, meu, eu fui escrever, eu falei, misericórdia, preciso voltar a exercitar, né? Então, é um exercício. Mesmo sendo a fé, ela sendo um dom, ela precisa ser exercitada. A gente tem que exercitar a nossa fé. Se você crê que Deus, ele cura, então você precisa orar para que ele cure. Você precisa ir até pessoas que estão doentes, impor as suas mãos e orar para que ela seja curada. Você precisa desenvolver, exercitar a sua fé. Isso é bom, exercitar a sua fé. Em 2008, olha só que situação que aconteceu. Em 2008 para 2009, eu fui lá na Galeria do Rock. Tinha que ir lá na galeria, comprar umas rodinhas pro meu skate lá, e fui lá na Galeria do Rock. Aí desci lá na estação São Bento, aí tinha que atravessar ali a passarela da Santa Efigênia ali, aí fui atravessar a passarela, aquela muvuca, né, aquele monte de camelô, de gente, aquela muvuca que é o centro de São Paulo. E aí tinha um cadeirante, morador de rua, ele veio até mim, né, sim, pedir ajuda, aí eu me compadeci dele, era um jovem ainda. Aí eu parei ali para dar uma ajuda para ele e acabei ali puxando conversa. Ele foi falando, né, da vida dele, que na juventude ele acabou se envolvendo com droga. Aí um dia tava loucão, bateu a moto, perdeu os movimentos da perna para baixo. E aí, mas não deixou de usar droga, ficou lá, continuou viciado. Aí todo o problema dentro de casa com os pais, com a mãe, porque ele fugia, ele saía de cadeira de roda, ele falava, eu ia de cadeira de roda na biqueira, e quando eu não tinha dinheiro eu deixava a cadeira de roda lá. Aí a polícia me pegava, me levava para casa sem cadeira de roda, sem nada, foi contando. Aí, cara, eu fui ali contando meu testemunho para ele, falando aquilo que Deus tinha feito na minha vida, né? E aí no final eu falei, cara, eu posso orar por você, cara? Posso orar? Ele falou, pode orar. Aí eu orei por ele ali, cara, pela situação dele e tal. Aí no final, assim, cara, que eu terminei de orar, cara, eu falei, mano, você crê que Deus pode te curar? Ele pode te dar os movimentos das suas pernas? Ele falou, sim, eu creio. Eu falei assim, então levanta. Mano, ele foi levantar, mano, não conseguiu, quase caiu da cadeira de roda, mano. Mano, esse cara começou a me xingar, mano. Aí ele tava com uma garrafinha de água, aí ele tacou a garrafinha em mim, mano, começou a xingar, e aí muvucou tudo, mano, que ele começou a muvucar aquela passarela, os camelô, mano, achando que eu tinha feito alguma coisa com ele. Mano, eu saí correndo, cara, eu saí correndo, aí tinha uma igreja lá atrás, naquela igreja da Santa Efigênia, eu dei a volta nela, parei num banquinho, comecei a chorar. Eu falei assim, Deus, você falou pra gente pregar o evangelho, pra gente pôr as mãos sobre os enfermos, que eles seriam curados. Não, passei mó vergonha lá, o pessoal tá correndo atrás de mim. Cara, aí fiquei ali orando com Deus e tal. Deus ministrou no meu coração. Aí, como a gente é brasileiro e não desiste nunca,
Não adianta passar vergonha só uma vez, né? Aí eu voltei lá. Aí eu voltei. Meu, quando eu tava na metade, assim, ele já me viu, já começou a xingar, mano. Deus do céu. Aí, mas eu fui. Eu fui. Achando que o pessoal ia me pegar, mas aí eu fui. Aí eu falei, cara, eu creio que Deus pode te curar, cara. E ele foi xingando, xingando. Eu falei, cara. Aí de maloqueiro pra maloqueiro. Eu falei, cara, você quer que eu ore por você ou não? Eu creio que Deus pode te orar. Se eu tiver que orar por você 10 vezes, 20 vezes, eu vou orar. Você crê? Posso orar por você? Aí ele baixou a bola, né? Aí eu orei com ele de novo. Aí eu orei, terminei de orar, né? Aí quando eu terminei de orar, eu falei, não vou falar pra ele levantar, não. Vou falar, não, mano. Aí, aí eu fui sair. Quando eu fui sair, ele agarrou no meu braço. Aí ele agarrou no meu braço assim, fez força. Falei, mano, esse cara vai levantar, mano. Aí eu endureci o braço. Mano, ele não levantou. Deus curou ele. Deus curou, irmãos. A gente precisa exercitar, irmãos, a nossa fé. A gente precisa. Pode ser que na primeira vez não dê certo. Na segunda, na terceira. Mas não cabe a nós. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Não cabe a nós. O que cabe a nós é aquilo que ele mandou a gente fazer: pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos. Aí é com ele. Ele tem os planos dele para fazer. Se a gente vê na Bíblia aqui a mulher do fluxo de sangue, que enfrentou todas aquelas dificuldades para poder tocar em Deus e ali ela foi curada. Mas eu estava falando com os irmãos na cela, falei assim, mas se ela não tivesse essa dificuldade, se ela não tivesse passando por esse problema, ela teria conhecido esse Jesus? Ela teria tido essa experiência com Jesus? Se ela tivesse tudo bem? E Jairo, com a filha dele lá, que estava quase morrendo, foi desesperado até Deus, porque a filha estava morrendo. E aí Jesus foi lá e curou ela. Mas e se ela não tivesse? Se tivesse tudo bem, será que Jairo teria ido com esse ímpeto até a presença de Deus? Será que ele ia? Então tem coisas que acontecem que a gente não entende. Por que, que Deus cura um? Por que, que Deus não cura o outro? Por que, que a gente ora, a gente vê aí relatos de pessoas que são curadas de câncer, aí a gente olha para alguém que está com gripe. Não, isso não tem a ver com a gente. Deus ele tem o seu trabalhar na vida de cada um. A nossa missão é pregar o evangelho, impor as mãos, exercitar a nossa fé. Exercitar. Ah, eu creio que Deus ele pode me curar, me libertar do meu vício. Então tá bom, então você vai exercitar, você vai fazer força. Você vai fazer força, você vai tentar ficar um dia sem. Ah, meu problema é álcool. Então, você crê que Deus pode te libertar? Creio. Então você vai ficar um dia sem. Ah, mas eu não consigo. Você vai ficar, você vai exercitar a sua fé. Tenta um dia, tenta dois, tenta três, não conseguiu. Mano, entra de novo na presença de Deus. Fala, Deus, eu creio que o Senhor pode me curar. E faz, exercita a tua fé. Exercita a tua fé. Aí quando você vai ver, passou. Já foi, você nem lembra mais daquele vício. Mas precisa exercitar. A nossa fé precisa ser exercitada. Ela precisa crescer. Ela precisa se desenvolver. Tiago ele faz uma relação com a fé e com as obras. Tiago 2, 17 e 18. Ele faz uma relação. Ele fala assim, ó. Se você fala que você tem fé e você não tem obras, eu com as minhas obras, eu vou mostrar minha fé para você. Por quê? Porque a fé ela precisa ser exercitada. Não que a gente vive por obras para mostrar para alguém. Não é as obras que definem quem nós somos. Mas as nossas obras, ela aponta para aquilo que a gente crê. Se você crê que Deus ele pode curar alguém, então o que você faz? Você ora. Se você crê que Deus ele pode salvar o teu vizinho, ele pode salvar teu parente, o que você faz? Você vai lá e prega o evangelho para ele. É assim, você exercita a tua fé. A fé não é só um pensamento positivo que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Isso também é bom, ter pensamento positivo. Mas a fé é um dom de Deus que precisa crescer e ser exercitado. Amém? Eu tive uma experiência, cara. Essa experiência marcou minha vida, assim, de uma maneira tremenda. Porque, cara, eu falei, como Deus é diferente, cara. Como Deus é diferente. Eu tinha um cachorrinho que eu peguei de rua, assim. Peguei de rua, abandonaram lá, acho que teve filhotinho, alguém abandonou.
Aí eu peguei esse cachorro, levei pra casa, minha mãe ficou doida comigo. Falou, mano, já tem tanto bicho aqui, a gente não consegue nem cuidar da gente, tem nem comida pra nós, você traz mais um cachorro pra cá. Cara, mas eu não larguei aquele cachorro. Eu era adolescente, eu não larguei aquele cachorro, cuidei dele, a gente criou assim uma relação. Ele gostava muito de mim, ele sabia a hora que eu saía, ele sabia a hora que eu voltava, ficava sempre lá, aquele cachorrinho. Na época eu estava trabalhando na lanchonete do Isaías, aí eu saía de lá, ia para a escola, depois eu voltava. Então eu saía de manhã, meu cachorrinha estava lá na porta, esperando. Eu voltava do trabalho, ela estava lá esperando. Eu ia para a escola, ela estava lá na porta. Eu voltava da escola, ela estava lá. Era assim, todo dia, sempre pulando, sempre. Aí um dia eu cheguei do serviço, não vi ela. Eu falei, eita. Aí, pô, entrei para casa, tomei meu banho, tinha que ir para a escola. Fui para a escola, voltei. Meu, não vi a cachorrinha lá, a cachorrinha não veio. Falei, tá bom. Fui dormir, acordei de manhã, fui sair para trabalhar, meu, a cachorra não tava lá. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. Aí voltei, eu falei, mãe, cadê a neguinha? A mamãe falou, a neguinha ontem ela saiu pra rua, o carro atropelou ela. Ela tá lá na casinha lá que ela não consegue andar. Cara, na hora aquilo assim, despedaçou meu coração, né? Aí eu fui lá na casinha dela, assim, aí cheguei lá, ela tava lá, chorando, quietinha. Aí eu orei por ela e fui trabalhar. Cara, quando eu cheguei do trabalho, quem vem correndo, mano? A neguinha, mano. Não, minha mãe não. A neguinha, a cachorra veio. Então, aí eu falei, cara, aquilo assim foi uma experiência onde Deus ele me ensinou muito. Porque ele falou assim, pô, eu falei, Deus, se Deus cura um cachorro, quem você acha que é mais importante para Deus? Quem que você acha que é mais importante para Deus? Então, poxa, por que a gente às vezes não tem fé para orar pelas pessoas? Tem medo de orar, tem vergonha de orar, né? Deus ele opera, irmãos. Quando a gente entra na presença de Deus com fé e amor, a Bíblia fala aqui, ó, que ele recompensa. Ele recompensa. Você precisa crer. Você precisa crer. Eu era novinho de convertido, não sei se o Felipe vai lembrar. Eu era novinho de convertido, trabalhava na gráfica ali ainda nos primeiros meses assim da minha conversão. Ainda estava dando trabalho ainda pro Felipe ainda. Tá tudo bem, faz parte, né? Tava nesse processo ainda e eu que abria lá a gráfica, eu que chegava primeiro que eu morava perto, então eu tinha chave, então eu chegava, abria. E aí um dia eu cheguei, abri ali a gráfica. Aí a dona chegou primeiro que todo mundo, cara. Na verdade, uma sócia, né? Que eram duas donas. A sócia, a gente chamava ela de tia. Que foi, tia? Aí ela sentou lá, cara, e começou a abrir o coração dela. Que ela tinha nascido, né, o netinho dela, e a gente sabia que a gente estava acompanhando, assim. Ela super feliz que o netinho dela nasceu e tal. Aí esse dia ela chegou lá mais cedo. Aí ela falou, Renato, aconteceu um negócio assim. Eles começaram a colocar a criança no chão, chega naquela fase de pôr a criança sentadinha e tal, e começaram a perceber que a criança não ficava no chão de jeito nenhum, cara. Colocava no chão, essa criança chorava. Colocava no chão, essa criança chorava. Só ficava no colo, só ficava no colo. Eles acharam estranho, aí voltaram lá. Eram poucos meses ainda, não sei nem se chegava a 5 meses. Eu lembro que era bem recente, assim. Aí voltou lá nos médicos. Aí o médico fez uma avaliação e constatou que tinha uma má formação nos ossos do calcanhar. Então, eu sempre colocava essa criança no chão, ela sentia dor. E aí era algo, o médico falou que era um negócio assim complicado, porque é diferente de ter quebrado ou alguma coisa assim, era um osso que não se formou direito. Então, provavelmente ali ou uma prótese ou cadeira de rodas, assim, era uma situação bem complicada. E ela estava assim, desesperada. Aí eu falei, tia, Deus ele pode curar seu neto, tia. E ela era espírita, né? Ela era espírita. Falei, tia, Deus pode curar. Vamos orar, vamos orar. Aí eu orei por ela ali. Aí sabe o que ela fez? Ela começou a ir todo dia de manhã lá. Primeiro que todo mundo, pra gente orar. Aí a gente todo dia orando, todo dia ali orando, orando, orando. Quando voltou com a criança lá para ver como que seria o procedimento, o que, que ia fazer, o médico falou: essa criança não tem nada, tem nada, curada. A criança foi curada. Então Deus ele precisa que a gente exercite a nossa fé, irmãos. Você tem fé? Você tem fé? Então exercita a tua fé, irmão. Não tenha medo, entra na presença de Deus com fé.
Porque ele recompensa aqueles que o buscam. Não sei qual a situação, não importa. Importa que você entre na presença de Deus com fé. Pratica a tua fé. Exercita a tua fé. Amém? Um outro fundamento é o amor. E assim como a fé, ela também não é um pensamento positivo, o amor também não é só um sentimento. A nossa relação de amor com Deus, ela não é uma relação baseada na emoção. As emoções também têm o seu valor, têm o seu lugar. Deus nos fez assim, com emoções. Mas o amor de Deus, ele não está baseado naquilo que eu sinto. A Bíblia diz em João 3,16, texto muito conhecido nosso, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente for ver aqui na língua portuguesa, eu não entendo muito de língua portuguesa não, mas a conjugação desse verbo aqui é pretérito perfeito, que indica ali uma ação. Então Deus, ele amou o mundo praticando o amor. Deus, ele praticou o amor entregando seu único filho. Deus, ele praticou o amor. O amor de Deus para conosco é um amor prático. Deus, ele deu provas do seu amor. Ele pratica o seu amor para conosco. E a nossa relação com Deus, ela também precisa ser dessa forma. Não com essa medida, que a gente não consegue amar a Deus na mesma medida que ele nos amou. É impossível. O autor, quando ele vai falar do amor de Deus aqui, ele fala que Deus nos amou de tal maneira, porque ele tentou achar uma palavra e não conseguiu. Não, Deus ama de maneira grande. Aí ele parou para pensar e falou, não, não é. É maior. Não, de uma maneira gigantesca. Aí ele falou, não, não é. Aí, cara, não tem como medir. Deus amou a gente de tal maneira. É isso. Então a gente não consegue amar a Deus com essa mesma medida, mas a gente consegue amar a Deus da mesma forma. Como? Praticando o amor. O amor, ele é prático. Então você precisa praticar o amor. Se eu falo que eu amo a Deus e eu não pratico o amor, e a minha vida ela não expressa amor, as minhas atitudes elas não expressam amor, pode ser que em algum momento da minha relação com Deus está comprometido. Inclusive, a Bíblia ela até é mais dura com relação a isso, porque a Bíblia ela fala assim, ó, se você diz que você ama seu irmão, que você ama Deus, mas odeia seu irmão, você é mentiroso. Isso a Bíblia diz. Na primeira carta de João 4:20. Se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você é mentiroso. Porque como alguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama seu irmão a qual vê? Um outro texto de João 14:23, Jesus ele fala assim, ó, se alguém me ama, esse guarda os meus mandamentos. Esse é aquele que me ama. Quem é que ama? É aquele que guarda os mandamentos. Isso foi Jesus que disse. Então, esses dois textos aqui, eles dão para nós um norte de que a nossa relação de amor com Deus, ela não é uma relação falada. Ela não é uma relação sentida. Ela é uma relação prática. Onde eu pratico o amor. Nas nossas relações, na nossa relação com Deus, nós praticamos o amor. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Por que eu iniciei falando um pouquinho da questão da fé e do amor? Na verdade, essa nem é a mensagem principal, irmãos, mas é um pano de fundo para a gente entrar aqui. É importante a gente entender que a nossa relação com Deus, ela não é uma relação baseada em emoções. Não, hoje o louvor estava uma bênção porque eu senti a presença de Deus. Hoje a palavra estava uma bênção porque eu senti a palavra de Deus. Ou então, assim, eu vou lá na igreja de fulano, porque lá eu sinto a presença de Deus. Lá, irmão, se você tentar basear a tua relação com Deus em emoções,
você não vai conseguir muita coisa. Porque a nossa relação com Deus, ela não é uma relação baseada só em emoção, onde você chora e vai num culto e vai no outro e essa relação não muda a tua vida. A nossa relação com Deus é uma relação que deixa marcas em nós. Quando a nossa relação com Deus ela é uma relação saudável, você busca a Deus com os motivos certos, com fé, com amor. Cara, essa relação sua e Deus, ela vai marcando a sua vida. Ela vai te dando experiências. Pode acontecer o que for na tua vida, você sabe que Deus, ele é bom com você. Por quê? Porque alguém falou? Não, porque eu vivi. Porque Deus ele fez na minha vida. Ele fez quando eu era assim, ele fez isso assim, quando meu casamento estava assim. Deus ele faz, irmãos. Mas a nossa relação não é uma relação baseada em emoção. As emoções têm o seu lugar. Deus nos fez com emoções por algum motivo. Ela cabe, as emoções ela cabe. É legal a gente se quebrantar na presença de Deus, chorar, fique em paz. Mas não é só isso, a gente precisa romper esse lugar das emoções e entrar na presença de Deus com fé. Ainda que muitas vezes eu não sinta nada. Ainda que para uns o culto, o cara se derramou, foi ir para mim, não, para mim Deus falou de maneira diferente. A forma como Deus tratou comigo aqui no culto foi diferente. Senão você pensa, não, o outro lá, cara, aquele lá, ele entrou na presença de Deus, eu não. Eu não senti nada. Mas aquele lá se derramou, chorou, deu cambalhota, e eu não senti nada. Não é baseado em emoções. Não é. A nossa relação com Deus é uma relação de fé e de amor. Uma prática de fé e uma prática de amor. Sentir emoções mostra que a gente está vivo, né? Glória a Deus por isso. Né? Glória a Deus. Mas quando a gente entra na presença de Deus, irmãos, com fé, a gente não desfruta só da presença. E é isso que eu quero falar aqui com vocês. Não é só da presença que você desfruta. Você desfruta dos atributos de Deus. Você desfruta das virtudes de Deus. Então, quando você entra na presença de Deus com fé, você tem experiências com a misericórdia. E alguém que tem experiência com a misericórdia de Deus, ela nunca mais é o mesmo. Na presença de Deus, a gente ali tem experiências com perdão. É tremendo. A gente tem experiências com a graça de Deus. A gente tem experiências com a sua bondade. Então, a presença de Deus ela é um lugar de muitas riquezas. É um lugar onde você pode desfrutar de muitas coisas quando você acessa esse lugar com fé. Quando o teu alvo não é só emoção. Hoje o pessoal aí tá na moda fazer conferência, né? Você vê que é um negócio assim que está estourando. E eu não tenho problema com conferência. Inclusive a gente vai ter a nossa aqui de jovens, né, Marquinhos? Novembro. Então se você tem aí é uma conferência de jovens, então se você tem um parente jovem, um sobrinho, um amigo, meu, faz a inscrição dele, paga lá a inscrição dele também, traz ele para cá para ter uma experiência com Deus. Eu não tenho problema, irmãos, com conferência, não tenho problema com nada disso. Eu acho que isso é bom, isso agrega, isso traz um plus, isso movimenta a galera, e isso é bom. Mas você vê que as galera, muitas vezes, elas estão atrás de emoções. Aí os lugares estão cheios. Aí é parede preta, é aquela iluminação top, é fumaça de palco, aquela banda ali ensaiadinha, redondinha. E aí aquelas pessoas se emocionam e choram e gritam, mas a vida não muda. Porque a relação com Deus ela é emocional. E aí precisa de outra conferência. Aí investe grana, vai para conferência, vai para retiro e todas que tem vai. Porque ela não conseguiu ainda romper essa barreira de viver com Deus só o emocional, né? Eu sou totalmente a favor, mano. Inclusive eu participo de algumas. Eu participo de algumas. E é importante você aprender a se relacionar com Deus. Porque até numa conferência como essa, se você desenvolve o teu relacionamento com Deus, se você desenvolve a tua relação com Deus, você vai conseguir perceber o lugar que você está, se aquilo lá é Deus mesmo fazendo ou se é só emoção. Você consegue perceber. Uma vez a gente teve uma experiência também ali quando a gente era jovens que
deu um pouquinho de trabalho, depois o Gladys teve que tratar esse assunto, mas foi assim algo tremendo. A gente foi para casa de um irmão, tinha casado recentemente, foi o primeiro, puxou a fila, né? A galera tudo solteira ainda, esse irmão casou primeiro. E a casa dele ali se tornou um lugar para a gente ir, para a gente passar as tardes, para a gente estar junto. Aí um dia, sem ninguém combinar nada, ninguém combinou nada, eu peguei e fui para lá. Aí chegou um outro irmão, sem combinar nada, chegou lá também. Aí as irmãs, quando a gente foi ver, mano, tinha umas 10 pessoas lá, juntas na casa dele, sem combinar nada. Ninguém combinou nada, estamos aqui. Ali tinha um violãozinho lá, pegamos o violão, cara, sem saber tocar nada, 2 notas só, tocando ali 2 notas, cantando desafinado, fora do tom. Mano, aí, meu, Atos 2, purinho. De repente o Espírito Santo desceu. Foi assim um negócio maravilhoso. Quem não tinha sido batizado com o Espírito Santo foi batizado ali na hora. E ali há manifestações de dons, assim, pessoas falando em línguas, pessoas interpretando. Meu, foi um negócio tremendo. Foi um negócio tremendo. Mas teve um momento desse acontecimento que as emoções elas tomaram lugar. Aí eu percebi, falei, cara, tem coisa que não tá, já passou, não é mais a presença de Deus, é emoção, é emoção. E aí isso deu trabalho pra gente tratar, depois tivemos que sentar, cada um ali, o Gladys só apacentou os nossos corações. Mas quando você entende, você tem uma relação com Deus saudável, você consegue perceber o que é Deus e o que é só emoção. Por isso precisamos desenvolver essa relação. Eu não tenho problema, mas a gente vive uma geração hoje, é uma geração que ela não quer ter muita dificuldade. Não quer ter dificuldade. Canta da presença, fala da presença, tua presença vale mais. Eu quero a tua presença, só quero a tua presença. Mas muitas vezes não quer pagar o preço que precisa ser pago para acessar a presença de Deus. Muitas vezes não quer assumir um compromisso fiel com tudo que envolve o reino de Deus. Canta da presença, chora e tudo isso que a gente sabe, mas não tem um compromisso real. Porque não quer. Hoje o cara casa, primeiro mês de casamento começa a ter problema, fala, mas ninguém falou que era assim. Eu achei que casamento era só love. Aí começa a vir os boletos para pagar, as dificuldades. Aí o cara quer separar. Não, separar, melhor cada um ficar na sua. Não quer ter compromisso com Deus, com as coisas, né? Ora a Deus para Deus arrumar um trabalho. Aí arruma um trabalho. Ô, irmão, quero dar um testemunho aqui. Deus arrumou um trabalho, eu fiz uma entrevista, passei. Aí com um mês, pô, meu chefe é muito chato, tá me perseguindo, e é isso. E é que aí quer sair do emprego. Não é fácil. É uma geração difícil, uma geração complicada. Tem uma expressão no futebol, o pessoal fala assim, às vezes para falar de um jogador que tem nome, ganha muito, tá num time bom, mas fala assim, né? É muita mídia para pouco futebol. Então esse jogador ele tem muita mídia, mas jogar mesmo não joga nada. Então a gente vive numa geração, irmãos, num contexto parecido, um contexto evangélico parecido. É muita mídia, muita gente. Nossa geração é uma geração que ela tem muita informação, sabe de muita coisa. Aqui está muito fácil hoje você aprender sobre um assunto, você aprender sobre qualquer coisa, você vem aqui e você aprende. Então é uma geração que está com a cabeça cheia, mas é muita mídia. Precisa viver. A gente foi sábado passado, né, Fê? Num encontro de pastores. Mano, foi tremendo, assim. Geralmente, mano, geralmente é chato. Geralmente esses encontros são meio chato. Porque vai lá, um monte de pastor e tal, se junta lá. Aí, geralmente tem um pastor lá que ele quer promover o trabalho dele, quer promover um livro, quer falar daquilo que ele está fazendo e tal. Tudo bem também, não tem problema. Mas esse sábado foi assim muito interessante, porque foi um senhorzinho lá, cara, o cara já de idade assim, e aí ele abriu um texto da Bíblia, ele falou assim, ó, no mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Ele abriu com esse versículo, né, Fê?
E aí, cara, ele começou a contar. Ele falou assim, ó, Jesus não esconde de ninguém que a gente vai ter luta. E aí o cara começou a contar, mano. Mano, a vida do cara só tragédia, mano. Uma atrás da outra, mano. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Queria engravidar, aí a esposa engravidou, primeiro filho perdeu. Aí ele conta, né? Ele falou, não, mas aí eu tive bom ânimo, fui lá e fiz mais 4. Né, ele foi contando. Aí nasceu o segundo filho. Aí nasceu lá, o médico já deu um diagnóstico que aquele menino era estéril. Hoje, o menino, filho dele, deu neto para ele. Ele foi contando, né? Aí o outro, quando ficou na idade lá dos 20 anos, pegou câncer. E foi contando. Não, um monte. Eu sempre passei muita dificuldade financeira. Aí uma vez consegui comprar o carro. Aí me chamaram para ir pregar lá em Teresópolis. Fui pregar, roubaram meu carro. Um dia me chamaram para pregar numa outra cidade. Peguei minha esposa, peguei meus filhos, fui lá para uma outra cidade. Tive que passar uns dias lá. Quando eu voltei, tinham roubado a casa dele todinha. Levado todos os móveis. Um dia estava lá pregando, lá em tal lugar. Ligaram para ele e falaram: tua esposa teve um AVC. Corre para o hospital. Cara, esse cara pensa, mano. Não, você já ia ter inveja dele. Cara, uma situação atrás da outra. Mas fala aí, Fê, em cada uma delas, ele colheu um fruto da bondade de Deus. Ele foi contando as tragédias e contando os testemunhos. Foi assim, a aflição foi essa. Mas a realidade foi essa. Eu tive bom ânimo e Deus me presenteou. E foi com uma atrás da outra. E aí eu tava ouvindo esse cara, eu falei, cara, a minha geração, ela precisa de gente assim, que carrega, não só aqui, sabe aqui o que é o evangelho, mas que tem marcas na vida. Esse homem foi um homem marcado, a vida dele cheia de marcas, de um evangelho que ele segue, um evangelho prático, um evangelho vivido na real. Nós precisamos carregar em nós essas marcas. Mais do que um evangelho falado, um evangelho vivido, o evangelho na prática. Quais são as suas marcas? Quais são as marcas que você carrega? Paulo ele fala: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Jacó teve uma experiência lá, quem lembra, em Peniel, onde ele lutou com Deus. E ali Deus marcou ele, não só marcou, transformou a identidade dele. Falou: hoje você não chama mais Jacó. A partir de hoje você é Israel, porque você lutou como um príncipe. Ficou marcado na presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, ela precisa produzir em nós marcas. Mais que emoção. Muito mais que emoção. Estou finalizando já. Cadê o Alceu? Pode vir, Alceu. Me dá uma força aqui. Quero finalizar já também. Mas o que eu queria deixar para vocês é isso, irmãos. Que você consiga acessar um relacionamento com Deus que vai além de você vir para um culto e sair daqui emocionado, ir para uma reunião, ir para uma célula e sair emocionado. O lugar da presença de Deus é um lugar onde você pode ter muitas experiências, é um lugar de experiências infinitas. Se a gente abrir aqui para os irmãos contarem as experiências, eu creio que a gente vai passar a tarde toda aqui, só contando experiências daquilo que Deus fez na nossa vida. Então a gente precisa ter fé, entrar nesse lugar que vai além dessas emoções. É legal a gente se emocionar, faz parte, mas tem algo que vai além, que vai edificar a tua fé, que vai edificar a tua vida, que vai fortalecer você no dia mal, que vai fortalecer você no dia que você passar um momento difícil. Quando chegar aquela notícia ruim para você que você não estava esperando, você vai ter fé para entrar na presença de Deus, porque você sabe, a presença de Deus não é só um lugar de emoção. Amém? Quais são as suas marcas? Procure ter marcas no teu relacionamento com Deus. Procura ter experiências. Um dia eu estava falando com um jovem, a gente tem o nosso grupo de jovens, ele tem um nome, ele chama clã. Quantos sabiam disso? Ó, poucas pessoas. Mas a gente tem um grupo de jovens que chama clã. Eles fizeram uma enquete lá, escolheram esse nome. E o que esse nome significa? Esse nome significa
cristãos loucos por almas novas. É uma bênção, não é? Mas tem que estar louco mesmo por alma. Não adianta ter só no nome. Não adianta ter só na camiseta. Não adianta ter só lá no WhatsApp, que são cristãos loucos por alma nova, mas não prega o evangelho. Não prega para o amigo. Estava falando para ele. Tem que pregar. Você é de fato um cristão louco por alma nova? É? Então prega o evangelho. Prega o evangelho para você ver pessoas se converter, irmão. A gente tem que pregar. A palavra diz assim, ó, como crerão se eles não ouvirem? E como eles ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não tem quem envie? O evangelho, ele é prático. A gente pode fazer uma conferência, trazer a galera para cá, mas o que edifica vidas é uma relação de fé e amor na prática. Amém? Vamos orar?